meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E você, amor, que tá chegando agora e não é inscrito, seja muito, muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like que é super, super importante. E, gente, interagir também lá nos comentários e me seguir aqui também no Instagram, que eu vou estar deixando aqui na telinha e sempre também tá na descrição abaixo, tá bom? É só você ir lá me seguir que lá você vai me acompanhar em tempo real do que eu ando fazendo por lá, tá bom? Meus amores, como vocês estão vendo, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não vamos ter faxina por aqui hoje, não. Sim, gente, mas parei para dar uma pausa, né? Que o vídeo é muito importante, né? Eu vou estar falando para vocês uma experiência que eu tive com esse remédio, Lavitan. Ele tem 30 comprimidos. Gente, a experiência não foi tão agradável assim, né? Porque me deixa um pouquinho confusa e um pouquinho com medo. Por quê? Gente, se esse vídeo for importante para você, espero que você compartilhe para estar ajudando outras pessoas que no caso não saibam, né, e passam a adquirir o que esse remédio pode fazer, tá bom? Se vocês descerem aqui no meu canal, o segundo vídeo que eu postei, vai estar lá que eu fiz a compra desse remédio juntos com umas maquiagens. Então, o que acontece? Ultimamente, né, eu estava tendo muito a queda capilar. Eu estava caindo muito no meu cabelo. Meu cabelo estava soltando muito na escova, eu não estava entendendo o porquê. E aqui na minha cidade, tá podendo ir no posto de saúde ou no hospital caso de urgência, ou gravidez, ou essa falta de respiração e tal, coisa urgente mesmo. Então é tanto que eu não fui. Aí o que eu fiz? Eu recorri aí à farmácia. Foi no caso que eu cheguei lá e perguntei, né, que remédio que poderia estar ajudando a controlar a queda capilar. Aí o moço lá me indicou esse aqui, Lavitan, que no caso ele serve para cabelos e unhas. Ok, né? Então, tipo, é ótimo, tá bom? Ele foi R$30. Aí, tipo, 2 em 1 pra cabelo e unha, né? E aí, beleza, você já sabe, né? Comprei. Aí, o que acontece? Veio pra minha surpresa, né? Minha menstruação, ela vem do dia 20 até o dia 24, mais ou menos. O que acontece? Eu iniciei o uso desse remédio dia 21. Eu comprei dia 20 e corrigindo o erro, né, gente? Dia 20 eu comprei ele e dia 21 eu fiz o uso. Ok. Aí, dia 21 eu comecei a usar. Ele ia usar todo dia depois do café da manhã, né? Ok. Comecei a iniciar e tudo. Aí, continuei tomando, né? Todo dia depois do café da manhã. Aí, quando deu dia 24, que era o último dia da minha menstruação, não veio. Aí, tipo, ficou aquele pontinho de interrogação. O que aconteceu? Beleza. Aí, eu já queria fazer um teste. Aí o meu marido pegou e falou assim que não era bom esperar um pouquinho até o próximo, até no finalzinho do mês, para ter certeza que vai que ela resolveu dar uma adiada e vir lá pro finalzinho do mês. Ok. Aí, beleza, continuou, né? Dia 25, dia 26. Nada. Aí eu falei assim, já não aguento mais, não. Ok, o que a gente fez? Aí a gente foi lá e comprou um teste. E eu vou estar deixando a foto do teste aqui, né? Inclusive, eu até excluí já. Que eu nem pensei em gravar esse vídeo pro canal, porque eu não tinha certeza absoluta, né, que era o remédio que tava fazendo isso. Aí, o que eu fiz? Paguei a foto, né, aí eu vou estar recuperando para deixar aqui pra vocês. A gente comprou o teste foi R$10. Aí, a gente comprou aquele que faz com a primeira urina do dia, né, que a moça deu a opção que podia fazer com qualquer urina, mas não era assim tão certeza, né. Aí, beleza, a gente comprou. Aí no outro dia, acho que é dia 28, gente, é porque já tem muito tempo, aí eu tô confundindo a data, mas tô dando uma data exata do dia que aconteceu, porque não sou muito boa pra tá lembrando esses tempos. Mais ou menos foi lá pro dia 28, eu fiz o teste, deu negativo. Aí eu parei pra refletir, o que eu estou fazendo que poderia estar atrasando a minha menstruação? O que eu fiz? Aí eu lembrei que eu estava tomando esse remédio. Aí o que acontece? Ok, fui lá, né, pesquisei lá no Google, pra minha surpresa, sim, gente, esse remédio estava atrasando a minha menstruação.
Aí, o que acontece? Entrei num vídeo, eu vou estar deixando aqui o vídeo, né? Eu vou estar deixando aqui a foto do canal, que eu vi esse vídeo, pra estar ajudando vocês e vocês também estão sabendo por outras histórias como aconteceu. Então, gente, beleza, parei de tomar ele. Em 3 dias, a minha menstruação desceu. Eu parei de tomar ele dia 28, dia 29, 30, 31. Dia 1º de agosto, a minha menstruação desceu. Ou seja, porque eu parei de usar ele. Porque se eu não tivesse parado, a minha menstruação ia ficar sem vir. Você já imagina, né? O sufoco e aquele pontinho de interrogação de ficou. Pra onde ela foi? Por que não tá vindo? O que aconteceu? Então, gente, foi por conta desse remédio. Inclusive, olha pra vocês verem, eu já tinha tomado até 10. É assim, gente, não reparem não, porque eu tomo aqui, a primeira cartela que apareceu, eu já saio pegando os comprimidos. É tudo a mesma coisa, né? Inclusive, eu já tinha tomado até 10. 10 não, né, gente? Eu tinha tomado 9 comprimidos, né, dele. Aí parei, eu suspendi o uso, eu não estou usando mais, gente. Mas o bom dele é que ele realmente é bom. Minha queda capilar caiu muito, parou de cair, não tá caindo mais. De 100% tá caindo. Gente, aquele cabelo normal que cai, né? É normal, não tá caindo muito, não. Então, o que acontece? Aí eu suspendi, eu não tô usando mais. Tanto, eu não sei. É tanto, se eu voltar a usar, aí eu já sei que vai ser ele que vai estar atrasando a minha menstruação. Então, tipo assim, não precisa de eu estar ficando preocupada, né? Mas enfim, gente, eu vim estar falando pra vocês sobre esse remédio, porque, tipo assim, se você também tá sofrendo com a queda capilar e é igual eu, não vai pra saber o que está acontecendo e compra o primeiro remédio que te indicar e sai tomando, então é isso, gente. Vai que te indicam esse, aí você já fica avisada, né? Que é ele que faz isso com sua menstruação. Então, eu espero que você tenha ajudado vocês. Amores, é tanto que se vocês irem lá no comentário do vídeo, que eu vou estar deixando a foto dele aqui para vocês verem, vai ter muitos comentários falando que a menstruação está atrasada devido a esse medicamento. Então, tipo assim, não me restou da dúvida, a não ser ele. Aí eu suspendi o uso dele por 3 meses, por 3 dias. No 4º dia ela veio, ou seja, eu fiquei 1 mês sem menstruar. Então, tipo, eu fui menstruar dia 1º desse mês agora, que hoje já é dia 8, né? Então, esse medicamento, eu não sei o de que ele é feito, o que acontece, por que ele atrasa, mas eu só sei que ele atrasa a menstruação. Isso, meninas, vai ser um vídeo né, super curtinho, mas enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a não estar adquirindo este medicamento para um tal de queda capilar. É tanto, meus amores, que eu usava outro. Esse remédio que eu comprei ele na Farmaluz, né, não sei se na cidade de vocês tem. Aí, antes eu tinha adquirido um outro na Indiana, ele era um potinho, né? Esse aqui já é em comprimidos. O outro, ele era em potos, um potinho assim, né? E porém, ele vinha também em comprimidos, mas eram comprimidos redondo e pretinho. Esse aqui, ele já é uns comprimidos meio assim, né? E é vermelho. Ou seja, eu não tive problema nenhum com ele. Minha menstruação desceu normal. Porém, por que eu não comprei ele? Por quê? Porque quando eu tinha comprado ele, o outro remédio, né? Ele tava na promoção. Era 3, você comprava 3, você comprava 2 e o terceiro você levava de brindes, né? Como uma promoção. Ok, aí eu trouxe ele só pra me experimentar. Ele foi 30 e pouco, né, o outro. Aí eu trouxe, experimentei e gostei. Quando eu fui comprar ele pra pegar a promoção, já não tinha, ou seja, 3 potes tava dando quase R$200, então não valeria a pena, né? Pra mim não valeria a pena, né, não sei. Aí eu falei, vou optar por outro. Se eu não achar bem, eu volto pra esse daqui. Aí eu não lembro o nome do outro, mas era alguma coisa com bog, alguma coisa assim, bog, eu não sei. Eu vou ver se eu acho o nome dele aqui na internet, eu vou estar deixando pra vocês aqui também. Ele era muito bom. Aí eu, infelizmente, não deu pra mim continuar, né, mas se Deus quiser eu vou continuar com ele. E vou suspender o uso desse daqui, porque não dá. Realmente, ele é muito bom, né, em relação a parar a queda e tal, mas esse trem de estar descontrolando a menstruação da gente não é legal, a gente fica meio que doidada da cabeça, né? Meus amores, espero que eu tenha ajudado vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!